Olá, conforme dito na aula anterior, estamos de volta aqui para mais esta videoaula. Conforme dito na aula anterior, vamos agora refletir sobre o sentido usual dos textos sagrados, para que tenhamos uma reta compreensão da Bíblia Sagrada. Muito bem, os autores da Bíblia Sagrada, como já vimos nas videoaulas anteriores, escreveram seus textos com o objetivo de serem compreendidos, não é? Então, por isso, devem ter empregado palavras conhecidas, dando-lhes o significado que geralmente tinha naquele tempo. Identificar e determinar qual teria sido o sentido usual e ordinário entre a cultura da época deve ser o primeiro passo para a interpretação e perfeita compreensão dos textos sagrados. Entender aquela época, saber de que forma eram usados os textos, as palavras, os termos naquela época, é muito importante para que possamos ter uma perfeita compreensão na interpretação dos textos sagrados. Será importante repetir aqui, para um maior proveito de todos vocês, que em tal identificação, além do auxílio divino, claro, ou seja, da inspiração, existem maneiras de proceder que nenhum estudioso da Bíblia Sagrada deve ignorar sob hipótese alguma, sendo necessário que se leve em conta o princípio fundamental de que o livro sagrado há de ser o seu próprio intérprete e que, deste princípio, outros se derivam, os quais chamamos princípios ou pautas de interpretação. Destes princípios, o primeiro diz: enquanto for possível, é necessário tomar as palavras no seu sentido usual e ordinário. Trata-se de um princípio perfeitamente natural e simples, porém da maior importância possível. Ignorando-o ou violando-o, não se achará, em muitas partes das Escrituras, outro sentido que não seja o que a ambição, a maldade e o capricho humano queira lhe atribuir. Por exemplo, houve quem imaginasse que as ovelhas e os bois mencionados no Salmo 8 seriam os crentes e que as aves e os peixes fossem os incrédulos. Dessa interpretação tiraram como consequência que todos os homens, queiram ou não, estão submetidos ao poder de Cristo. No entanto, se tivessem levado em consideração o sentido usual e ordinário destas palavras, não teriam cometido semelhante erro. É preciso saber ainda que o sentido usual e ordinário nem sempre equivale ao sentido literal. Em outras palavras, o dever de tomar as palavras e frases em seu sentido usual e ordinário não representa que se devam tomar ao pé da letra o seu significado. Como se sabe, cada idioma possui seus modos próprios e peculiares de expressão e, às vezes, tão significativos que, tomados ao pé da letra, perdem completamente ou se destrói o seu sentido real e verdadeiro. Tratando-se da linguagem bíblica, cheia de tais modos de expressões peculiares, mais se deve levar em consideração essa circunstância do que tratando-se de outro livro ou texto qualquer. Os autores sagrados não se dirigem a uma certa casta de pessoas privilegiadas intelectualmente, mas ao povo em geral. Sendo assim, não se valem eles, portanto, de uma linguagem científica e técnica,
mas da linguagem figurada e popular, a exemplo do próprio Jesus Cristo. A essas circunstâncias se devem, então, a liberdade, variedade e vigor que observamos na sua linguagem. A mesma razão justifica o amplo uso de figuras de retóricas similares, parábolas e expressões simbólicas. Além disso, ocorrem muitas expressões peculiares do idioma hebreu, chamadas hebraísmos. Para determinar o real e verdadeiro sentido usual e ordinário das palavras e frases bíblicas, é necessário ter presente tudo o que aqui estamos conversando, estamos debatendo. E aqui vamos transcrever algumas coisas para que vocês possam entender melhor, exemplificando tudo isso que nós estamos conversando. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 12, por exemplo, lemos: porque toda a carne tinha corrompido o seu caminho sobre a terra. Dando as palavras, vamos à interpretação então desta frase. Dando as palavras carne e caminho o sentido literal, o texto perde completamente o sentido. Entretanto, se tomarmos estas palavras no sentido ordinário, como figuras, isto é, carne em sentido de pessoa e caminho no sentido de costumes, modo de proceder ou religião, já não só se tem o significado, mas um significado determinante, dizendo-nos que toda a pessoa tinha corrompido os seus costumes. A mesma verdade que o apóstolo Paulo declara sem o uso de figuras, quando diz na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 12, não há quem faça o bem. E ainda, fazendo uso das figuras, Cristo lança esta pergunta: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não procura diligentemente até achá-la? Vejamos então, se tomarmos este versículo ao pé da letra, jamais compreenderemos a verdade que ele encerra. Embora achemos que é uma pergunta interessante, mas sabendo que esta pergunta contém uma parábola cujas partes principais e figurativas designam realidades correspondentes às figuras e exigem interpretação, já não vemos aqui uma mera pergunta interessante, mas sim uma mulher que representa Cristo, um trabalho diligente que representa trabalho semelhante ao que Cristo está fazendo, e uma moeda perdida que representa o homem perdido no pecado, ilustrando admiravelmente tudo isso, a mesma verdade de Cristo que expressa sem usar a parábola, quando disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Neste exemplo, Zacarias, profetizando a respeito de Jesus, disse: e nos suscitou um corno de salvação na casa de Davi, e nos ressuscitou um corno de salvação na casa de Davi. Dificilmente tiraremos aqui alguma ideia clara se tomarmos as palavras corno e casa no sentido literal. Mas, sabendo ordinariamente que símbolo e figura denotam o corno como força e poder real, e casa, família ou descendência, já não ficamos mais às escuras, mas compreendemos o que o profeta quis nos dizer, ou seja, que Deus levantou em Cristo um grande poder de salvação entre os descendentes de Davi, como também disse Pedro: a este elevou Deus com sua destra a príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e
e remissão de pecados. Vamos a outro exemplo, para que vocês possam compreender melhor este panorama que estamos conversando, refletindo aqui. Jesus disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo, conforme narra Lucas capítulo 14, versículo 26. Tomada ao pé da letra, esta declaração constitui uma contradição ao preceito de amar até mesmo os próprios inimigos. Porém, se lembrarmos do hebraísmo, pelo qual se expressam as comparações e preferências com palavras tão enérgicas como amar e aborrecer, desaparece não só a contradição, como fica claro o verdadeiro sentido do texto, sentido que o mesmo Jesus, sem recorrer a hebraísmo, emprega em outra passagem do Evangelho, quando diz: o que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim, conforme nos narra Mateus capítulo 10, versículo 37. Então, gente, pelos exemplos aqui citados, podemos ver a grande necessidade que tem o estudo da Bíblia Sagrada de se familiarizar com as figuras e modos peculiares próprios da linguagem bíblica. Tal familiaridade adquire-se como? Como se adquire esta familiaridade? Esta familiaridade se adquire pelo estudo dedicado da própria Escritura. Ok? Bons estudos a todos, eu fico por aqui e volto na próxima videoaula. Conto com a presença de todos vocês. Obrigado e até lá!